E aí, pessoal, tudo bem? A gente está de volta, mais uma aula, e dessa vez a gente vai começar a falar sobre as verminoses. Na verdade, a gente vai falar um pouco sobre os cuidados que a gente tem que ter com o nosso corpo e a gente vai abordar alguns parasitas que causam doenças na gente. A gente vai iniciar falando sobre verminoses, mas depois a gente vai falar também sobre as viroses. A gente vai por partes, né? Vamos com calma. Eu sou o Jefferson, sou professor de Ciências e Biologia e essa vai ser a nossa aula. Vamos lá? Então, pessoal, a gente vai começar a falar sobre os cuidados com o corpo que a gente tem que ter com o nosso corpo para evitar que a gente contraia algum tipo de doença. Então, a gente vai começar a falar sobre as verminoses, mas antes de começarmos a falar isso, a gente precisa conhecer alguns conceitos que são importantes para esse assunto. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender o que é saúde e o que é doença. Normalmente, a gente tem um conceito equivocado de saúde. A gente acredita que saúde é apenas não estar doente, né? Quando você não está doente, você está com saúde. Mas isso não é necessariamente verdade. Então, você precisa ter um completo bem-estar. E esse bem-estar ele tem que ser físico, ele tem que ser mental e ele tem que ser social também. Então, a saúde também está relacionada com o ambiente que a gente vive. Então, quando a gente está doente, essa doença ela pode ser, além de uma infecção por algum organismo, algum parasita, algum vírus, alguma coisa que cause uma doença propriamente dita, uma infecção, é, a gente tem também o desequilíbrio do nosso meio, né? Por exemplo, quando está com poluição, seja poluição do ar, poluição da água, tudo isso aí vai causar um desequilíbrio no nosso bem-estar. Então, isso pode ser caracterizado como uma doença, um ambiente doente, certo? E por que que isso é importante ser ressaltado? Porque nem toda doença provém de uma infecção. Existem, por exemplo, doenças que estão relacionadas com o nosso psicológico, né? Por exemplo, quando você tem problemas de depressão, quando você tem problemas de desordem mental, né? Você não tem uma infecção por um parasita, um organismo propriamente dito, mas ela causa uma desordem no seu corpo, então ela é considerada também uma doença, certo? Então, a gente tem outro conceito importante que a gente tem que saber, que é o conceito de hospedeiro e o conceito de parasita. Parasitismo é uma relação ecológica que um indivíduo vive às custas de outro. No caso, o parasita ele normalmente causa um prejuízo ao outro indivíduo, que a gente vai chamar de hospedeiro. Então, o parasita ele é um organismo que vive às custas do seu hospedeiro e ele causa prejuízo. Mas o que é esse viver às custas? Parasita normalmente ele tem algumas deformidades anatômicas, né? Ele tem parte do seu corpo faltando, porque ele está adaptado para essa vida. Então, normalmente eles vivem na região onde vai haver a maior oferta de nutrientes já disponível, né? Já na forma de absorção. Então, no intestino da gente pode haver uma grande quantidade de organismos parasitas, né? Caso você não esteja se cuidando, você pode ter vermes, você pode ter bactérias, enfim, uma infinidade de organismos. No caso aqui a gente vai focar um pouco mais nos vermes. Então, a gente tem o hospedeiro, né? A gente tem o parasita aí, que é o que vive às custas, e tem o hospedeiro, que é aquele que vai bancar o parasita. Ele que vai dar energia para o parasita. Na verdade, ele não vai dar energia, né? Ele não é uma coisa consensual. O parasita toma a força. Então, o hospedeiro ele vai sustentar o parasita, certo? Existem dois tipos de hospedeiro. O hospedeiro definitivo e o hospedeiro intermediário. Esses dois conceitos são muito importantes e é preciso que você anote aí, deixe destacado, faça alguma coisa para você lembrar. O hospedeiro definitivo é aquele hospedeiro no qual o parasita ele vai se reproduzir de forma sexuada, certo? Então, o parasita dentro do corpo do hospedeiro definitivo se reproduz de maneira sexuada. Já o hospedeiro intermediário, ele vai se reproduzir de forma
assexuada no hospedeiro intermediário, certo? Então, hospedeiro definitivo, o parasita se reproduz de forma sexuada e no hospedeiro intermediário, o parasita se reproduz de forma assexuada, certo? Então a gente tem alguns organismos que são parasitas, no caso, os vermes. Pessoal, verme, na verdade, é um termo muito abrangente que engloba vários táxons, né? Vários grupos de animais. A gente tem basicamente 3 grupos dentro do que a gente chama de vermes. A gente tem os anelídeos, os nematelmintos e os platelmintos, certo? Então, esses grupos aí, eles são popularmente chamados de vermes, mas eles não constituem um grupo biológico válido, né? A gente, quando vai estudar a parte sistemática, a gente não fala sobre o grupo dos vermes, né? Tipo, não existe um trabalho acadêmico falando dos vermes. Por quê? Porque é uma classificação coloquial, uma classificação popular. Não é uma classificação científica. Por quê? Porque engloba grupos muito diferentes. Dentro do grupo dos vermes, a gente vai possuir indivíduos que são parasitas e indivíduos que vão possuir a vida livre. Indivíduos de vida livre, eles não conseguem parasitar ou eles não têm necessidade de parasitar outro organismo. Os parasitas, por sua vez, eles são obrigados a parasitar um outro organismo, que no caso vai ser o seu hospedeiro. Então, os vermes, eles vão possuir o corpo alongado, o corpo deles pode ser cilíndrico, achatado e também segmentado, né? Como é o caso aí de cilíndrico dos anelídeos e dos nematelmintos, o achatado no caso dos platelmintos e o segmentado, que é o que diferencia o nematelminto dos anelídeos, né? Os anelídeos possuem o corpo segmentado e os nematelmintos não possuem o corpo segmentado. Então, quando eles são de vida livre, eles não causam doenças, né? Mas quando eles são parasitas, eles vão causar doenças chamadas de verminoses. Normalmente, o tratamento dessas doenças se faz com remédios específicos para o verme, né? Então, o que a gente chama de vermífugo, ou antihelmíntico, antiparasitário. Todos esses nomes aí são válidos para um remédio que trata desse problema aí. Mas a principal forma de cuidar dessas doenças é fazer uma boa prevenção. Então, a prevenção ela pode ocorrer de basicamente 3 formas. Uma, combatendo os vetores da doença, né? No caso de organismos que possuem um vetor, a gente pode controlar aquela população daquele vetor e diminuir a incidência da doença. Também a gente pode fazer com instalações sanitárias que sejam bem adequadas para o uso das pessoas. E terceiro, informando a população para que ela possa ter mais cuidado com o descarte das fezes, com a obtenção de alimentos, enfim. Essas partes aí, elas são mais usadas como prevenção, né? A prevenção, nesse caso, é melhor do que o tratamento. E é muito mais fácil de você fazer, né? Só que a gente vai ver que existem alguns problemas aí que são decorrentes tanto da falta de informação como da falta de responsabilidade do poder público que deixa essas pessoas sem um saneamento adequado. Então, a primeira doença que a gente vai analisar aqui é a esquistossomose. Pessoal, a esquistossomose tem esse nome gigantesco aí, mas ela tem um nome popular. Ela é conhecida popularmente como barriga d'água. Quando você vê aquele meninozinho lá com o buchão bem grandão, né, você diz assim, nossa, menino tá com verme. Então, realmente pode ser verme, pode ser o Esquistossoma mansoni. O Esquistossoma mansoni é o agente etiológico. Pessoal, como vocês são pessoas muito inteligentes, eu vou dar esse termo aqui para vocês aprenderem. Agente etiológico é o agente que causa a doença. Muita gente confunde agente etiológico com vetor. São duas coisas diferentes. O agente etiológico, ele causa a doença. O vetor, ele leva o agente etiológico até o hospedeiro, certo? Então, a gente tem aí vetores e a gente tem hospedeiros e parasitas. São coisas diferentes. O parasita, no caso, vai ser o agente etiológico da doença.
Então, o Esquistossoma mansoni, ele é um verme platelminto, certo? E ele causa essa doença aí que é conhecida popularmente como barriga d'água. Então, como é que ocorre o ciclo da esquistossomose? O ciclo da esquistossomose acontece o seguinte: quando as pessoas que estão contaminadas com essa doença, elas fazem o descarte de suas fezes em locais inadequados. Por exemplo, isso é muito comum no interior, as pessoas irem fazer suas necessidades fisiológicas, né? Vai fazer seu cocô lá no mato, perto de um corpo d'água, né? Porque ali ela já vai tomar um banho, se limpar e tal. Então ela deixa lá naquele local ovos do Esquistossoma mansoni, certo? Então as fezes delas estão contaminadas com os ovos do Esquistossoma mansoni. Os ovos do Esquistossoma mansoni, eles vão entrar em contato com a água. E aí eles vão começar a se modificar, né? Vão começar a eclodir e se transformar em uma larva chamada de miracídio, certo? O miracídio é uma larvinha que ela consegue infestar apenas um caramujo, certo? E esse caramujo é um caramujozinho do gênero Bionfalaria. Então, os miracídios eles entram em contato com a pele do caramujo. No caso, ela vai começar a fazer reprodução assexuada dentro do caramujo. Isso já me dá uma informação muito importante, que o caramujo, ele é o meu hospedeiro intermediário, certo? O caramujo é o hospedeiro intermediário da esquistossomose. Então, o caramujo, ele vai começar a viver a vida dele normal, né? Só que agora ele está contaminado com a larva miracídio. Dentro do corpo do caramujo, ela vai começar a sofrer uma metamorfose e vai se transformar em um segundo tipo de larva, que é a larva cercária. Essa larva aí, ela é capaz de contaminar o ser humano. E dentro do ser humano, ela vai fazer a reprodução sexuada, certo? Depois que ela se desenvolver, ela vai fazer reprodução sexuada. Então, o ser humano, no caso da esquistossomose, é o hospedeiro definitivo. O caramujo é o hospedeiro intermediário e o ser humano é o hospedeiro definitivo, certo? Então, ele vai entrar lá no corpo do ser humano através da pele, né? Ele vai fazer um furinho na sua pele e vai entrar lá dentro. E daí, a partir daí, ele vai dar um jeitinho de chegar lá no seu intestino, né? Que é onde ele vai se reproduzir, gerando mais ovos. E aí, se a pessoa não tiver um saneamento básico adequado, ela pode contaminar outras águas e aí o ciclo continua contaminando mais pessoas. Então, basicamente é isso. A gente tem aí a larva, os ovos, né, que vão chegar através das fezes contaminadas na água, vão eclodir numa larva chamada miracídio. O miracídio infesta o caramujo Bionfalaria. O caramujo, as larvas sofrem metamorfose dentro do caramujo, são liberadas as cercárias conseguem contaminar o ser humano, que vai se desenvolver até se transformar num esquistossoma adulto, e aí, depois que ele tiver adulto, ele vai fazer ele vai fazer a reprodução sexuada e gerar mais ovos, e esses ovos vão contaminar novamente outros ambientes. E aí o ciclo se mantém, certo? Então, o que acontece aqui dentro desse problema? A gente vai ter uma grande quantidade de pessoas contaminadas e normalmente essa doença vai acometer regiões onde as pessoas elas têm pouco acesso, por exemplo, à água tratada, a um esgoto tratado, elas não têm acesso a instalações sanitárias, não tem banheiro, então elas vão fazer as suas necessidades em locais inadequados e aí facilita a transmissão desses ovos para outras pessoas, né? A transmissão desse verme para outras pessoas. Então, como que a gente previne esse problema? Então, pessoal, nessa parte aqui é uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês. A grande maioria das verminoses, o principal tratamento
é saneamento básico, certo? Então, sempre que tiver questões de verminose, quando você vê saneamento básico, já olhe com um olhar mais crítico ali, porque normalmente a resposta tem a ver com saneamento básico. Por quê? Se você descarta as fezes em um local adequado, essas fezes não vão contaminar a água. Obviamente, elas não vão chegar até o caramujo. Se ela não chegar ao caramujo, não vai haver a conversão do miracídio para a larva cercária. E aí não vai contaminar novas pessoas. Então, é óbvio que em uma instalação sanitária vai diminuir pelo menos o problema que a esquistossomose causa. Outra forma de prevenção é você tratar as pessoas doentes. Se o ciclo é interrompido lá no ser humano, ele não vai defecar os ovos e, consequentemente, não vai contaminar outras pessoas, porque não tem ovos nas fezes dele. Outra coisa muito importante é evitar os ambientes contaminados. Pessoal, quando as pessoas vão fazer a análise da água, né, elas têm que utilizar roupas especiais. Essas águas que estão contaminadas com esquistossoma, normalmente elas são chamadas de lagoas de coceira. Porque quando a pessoa entra em contato com a água, ela sente um comichão, né, uma coceira lá nas suas pernas, no local onde a água está batendo. Por quê? Porque a cercária causa essa sensação de coceira quando a pessoa está sendo contaminada por ela. Talvez uma das coisas que mais tenha sido feita é controlar o hospedeiro intermediário. Quando a gente controla a população do caramujo, ele também não vai passar mais para frente, né? Por quê? Porque o meracídio precisa entrar no caramujo para que ele possa se tornar uma cercária. Então, se eu não tenho caramujo, eu não tenho como virar cercária e não tem como contaminar novos seres humanos. E outra coisa muito fácil de fazer é informar a população, né? Na verdade, é fácil de fazer, é fácil você gerar informação para essas pessoas. O difícil é fazer elas seguirem a orientação. É por isso que a gente precisa de boas orientações dentro da escola, que vocês tenham um conhecimento bom em relação a essas doenças, para que vocês tenham ideias de como se prevenir desse tipo de doença. Então, pessoal, essa foi nossa aula falando sobre verminoses e especificamente da esquistossomose. Nas próximas aulas a gente vai falar de outras verminoses que são conhecidas da gente. Então, a gente vai ficar por aqui. Se você ficou com alguma dúvida, me procure para resolver e até a próxima aula. Tchau!